Boa noite a todos. Quero agradecer ao Carlos. Na verdade, o convite já tinha sido feito há bastante tempo e o tema que eu vou falar hoje e que foi sugerido pela Marisa, né? Eu ia falar naquela quinta-feira. Né? E, na verdade, eu não modifiquei nada daquilo que eu tinha feito naquela oportunidade, porque achei que não devia. Né? Eu reli, estudei mais um pouco e achei que devia deixar assim, porque se naquele período, naquele dia, naqueles dias, eu fui inspirada, cada vez que eu tentava colocar alguma coisa no papel, eu tenho plena confiança que não fiz isso sozinha, absolutamente, então eu, em respeito aos meus protetores, aos meus guias, mentores, eu deixei exatamente como estava naquele dia, né? E eu acho assim que não... O Carlos falou, né, que a gente possa compreender os ensinamentos da doutrina cada vez mais, né? O que eu vou trazer não é nada meu, né? É tudo da doutrina espírita mesmo. E eu diria assim que compreender não é o que é mais difícil para a gente. Né? A gente até entende, né? Por exemplo, nos momentos difíceis, né? Nos desafios que a vida nos impõe todos os dias, né? Na nossa casa, com as pessoas que estão convivendo com a gente, né? Que nenhuma está ali por acaso, né? Com as perdas que a gente tem, todos nós já tivemos perdas, nós vamos ter ainda perdas, né? Alguém vai nos perder também. Então, eu acho que realmente a gente chega na casa espírita muito mais pela dor ainda do que pelo amor, né? A gente diz que a gente chega por dois caminhos, né? Eu acredito que a gente ainda esteja num estágio de evolução que pelo amor é bem mais difícil, né? Até conheço casos, assim, lá em Bento a gente tem uma senhora que se aposentou, daí ela foi procurar alguma coisa, assim, que ela queria ocupar o tempo dela, daí ela achou a casa espírita e ficou muito faceira. Né? Está lá na biblioteca ajudando, mas eu acho que na maior parte das vezes a gente vai pela dor. Eu cheguei na casa espírita pela dor, né? Com certeza. Então, me parece que a dificuldade que a gente tem não é tanto de compreender o que está no Evangelho, né, o que está no Livro dos Espíritos, o que está nas obras básicas, o que está nos livros, enfim, que são tantos, né, que a doutrina nos oferece. Mas a dificuldade que a gente tem mesmo é de colocar em prática. E a gente sabe que, muitas vezes, a gente se auto-engana, né? Não, eu já entendi. Não, eu acho que isso aí já está superado, né? E aí, quando nos são oferecidas oportunidades, né, que são as nossas tarefas, as nossas provas, os nossos exames, aí a gente diz assim, bah, eu até que sei alguma coisa, né, mas praticar que é bom, como é difícil, né? Naquela semana que a Marisa desencarnou, 3 pessoas assim do meu relacionamento desencarnaram, né? Uma pessoa de idade, com 92 anos, a Marisa com 40, e uma outra pessoa com 52 anos, né? Que eu tinha um vínculo muito, muito, muito próximo. Então, naquela semana, assim, foi muito difícil, assim, né? Porque eu pensei assim, bom, eu tenho que tentar, e eu vou falar aqui essa palavra muitas vezes, porque eu acho que é muito difícil que a gente... em alguns anos, mesmo de dedicação à doutrina, como é o caso do Carlos, da Marisa e de tantas outras pessoas, enfim, a Marci, mesmo que a gente venha muito tempo estudando, a gente se coloca à prova quando a situação está aí. Né? Então, naquela semana, né, eu tinha me preparado, assim, e aí eu pensei assim, né? Bom, aí a Marisa partiu, né? Aí a gente, foi prestar as nossas homenagens à Marisa, E o que a gente sentia lá, né? Uma coisa muito serena,
Eu acho que eu não estou enganada, né? Quem foi? Era uma coisa muito serena, muito tranquila. Claro que tem dor, não existe, nós não podemos imaginar que as pessoas dizem, mas vocês espíritas têm dor quando alguém morre? Muita. Muita dor. Como diz o caso, a gente só não se bate a cabeça nas paredes. Mas a gente tem muita dor. Muita dor. E a gente não se desespera e a gente não sai a gritar, porque a gente sabe que aquilo ali não vai fazer bem nem para quem partiu, nem para quem ficou, nem para quem está junto com a gente ali, que a gente tem que ter um mínimo de autodomínio, né, para não, enfim, dizer assim, mas eu sou espírita, mas eu tento ser espírita, mas que tipo de espírita eu estou conseguindo ser? Né? Bom, aí eu perdi uma grande amiga, enfim, né, que também muito rapidamente, enfim, foi uma pessoa que eu falava praticamente toda semana, também está sendo muito difícil, né, e eu estou me colocando à prova direto, assim. E na quinta-feira faleceu uma tia minha, irmã do meu pai, de 92 anos, né? Então eu disse, que bom, né, esse é menos sofrido, né, porque afinal, 92 anos, né, então tinha um outro clima naquele velório, assim. Não, os filhos dela, inclusive, que são 5. Não, tudo certo, ela tinha que ir. Não, ela viveu bem a vida dela. Né? Então, tinha um clima de aceitação, né, muito grande. O que tornava o velório muito tranquilo também, e o que permitia a gente fazer a nossa parte no velório, que é fazer as nossas preces. Pedir por aquela pessoa que está ali, pedir pelos familiares, né? Porque se alguém me disser que tem um desafio maior do que esse, de perder alguém, eu não descobri ainda. Eu acho que esse realmente, para o nosso nível evolutivo, deve ser o maior. Né? Tem dores em diferentes graus também, né? Uma mãe que perde um filho, né? Enfim. Mas eu acho que realmente são as horas que a gente se coloca à prova, né? E que a gente vê que compreender é muito bom, mas não é tudo. Não é tudo. Na nossa vida, para quem simpatiza ou para quem está tentando ser espírita, para quem já é espírita, as coisas são um pouco diferentes, assim, me parece, né? Quando a doutrina, a gente deixa ela entrar dentro da gente, a gente consegue realmente ter mais serenidade, ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de tolerância, ter uma outra compreensão. Né? Eu me permito me usar como exemplo, porque eu me conheço um pouco e quando a gente tem a doutrina espírita assim, um pouco introjetada dentro da gente, é difícil que se veja alguma coisa e não se pense assim, mas isso poderia ser diferente, mas por que aquela pessoa tratou a outra daquele jeito? E como eu trabalho em diversos lugares, né, e trabalhar com gente é uma coisa muito difícil, né, como dizia o Mário Quintana, que viver é simplesmente a arte de conviver, né? Simplesmente, mas como é difícil. Né? E conviver, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. Conviver em família e conviver fora da família também. Porque nós somos pessoas muito diferentes. Né? Porque a gente tem, apesar de estarmos todos aqui no mesmo plano, com uma evolução medianamente parecida, mas nós somos diferentes uns dos outros. Né? Então, quando o Carlos me falou sobre isso, desafios e soluções, né? De desafios eu sei falar muitos, né? De soluções eu não sei falar muitas. O que eu sei é que existem algumas coisas, né, que são conselhos da doutrina espírita, né, através de Jesus, que nos ajudam. Né? Então, eu não tenho solução para nada. Infelizmente, eu não tenho solução para nada. Mas, nesses 3 velórios que eu fui, né, eu vi como as pessoas, por exemplo, o único espírita era o da Marisa.
E tinha toda uma outra energia de, assim, de dor, mas de aceitação, ou pelo menos de uma busca de aceitação. Tinha um respeito muito grande pelas pessoas, por quem tinha partido, né? Tanto que foi uma coisa assim muito serena, muito em paz, né? E se era paz que ajudaria ela a partir, ela teve, né? Porque tinha muita paz. Dessa outra pessoa que eu perdi, assim, tinha um clima de muita inconformidade, muita inconformidade. E aí a gente podia quase pegar a energia com a mão, assim, de como era difícil estar ali, né? Porque tinha a dor de todos, mas tinha a inconformidade, né? Mas por que tão cedo? Mas por que desse jeito, né? E quando eu me peguei fazendo isso muitas vezes, né? Em relação, principalmente às duas primeiras pessoas. Mas por quê, né? Mas por que isso, né? Mas por que não podia ter sido feito diferente? E imagino que as pessoas da família também fiquem se questionando muito, assim, mas será que se tivesse feito isso? Mas será que se tivesse feito aquilo, né? Então, entre as coisas assim que eu separei para falar, que eu acho que podem nos ajudar nos nossos desafios diários, que são muitos, eu acho que são muitos mesmo, né? E que o principal, eu acho que realmente é perder alguém. Eu separei algumas coisas que eu acho que a gente precisa rever na prática da gente. Não na compreensão, porque eu acho que a gente sabe dizer o que é a paciência, o que é a tolerância, mas e colocar em prática. Eu trabalho num lugar que uma pessoa assim que se o gás não liga de primeira, ela sapateia. Assim, né? Então, se o computador não funciona, ela grita. Então, eu penso assim, gente, mas como ela se judia, né? E acaba judiando da gente, né? Porque tu acaba não conseguindo dizer muita coisa, né? Quando vem a oportunidade, a gente tenta, né? Mas te acalma, né? Enfim, mas às vezes tu dizer te acalma para alguém pode ser uma ofensa também, né? Então, eu separei algumas coisas, assim como... começar pelo mais simples, né? Que é o amor. Que a gente diz amar, né? Muito, assim. Marido, quando anda nos trilhos, não é, Biondo? Assim, quando não faz as coisas contrárias a gente, quando, né? A gente ama condicionalmente, né? Se não fizer aquilo, se fizer aquilo, se deixar de fazer aquilo outro. Os filhos, né? Que a gente ama muito, muito. Mas, na verdade, o verdadeiro não, porque é verdadeiro esse amor que a gente sente. Mas o amor que Jesus falou para a gente era aquele amor assim que vai além de pai, de mãe, de marido, de filho, de irmã, de irmão. E esse eu acho que a gente está assim, meio que ensaiando ainda, né? Porque vocês viram assim como o que está, né, com certeza viram o que está acontecendo lá na Itália, né? Que todo dia chega aqueles barcos com aquele monte de pessoas, né? Quantos já morreram, enfim. E algumas pessoas pegam as crianças e levam para sua casa, né? Eu penso assim, gente, quanto desprendimento, né? Pegar uma criança assim e levar para a tua casa. É uma atitude de muito desprendimento, né? Desprendimento é uma outra coisa que eu acho que a gente também é um grande desafio, né? E que a gente tem muito que aprender. Eu gosto muito de coisinhas assim pequenininhas, e enfeitinhos, e potinhos, e xicrinhas, e copinhos. Né, Marci? É. E aí um dia, assim, eu tinha numa cristaleira, e eu fui limpar, e caíram 3 prateleiras. Esmigalhou, assim. Foi caindo, esmigalhando, esmigalhando, esmigalhando. E aí alguém me disse assim, talvez isso queira te dizer alguma coisa, né? Sim, que eu sou muito descuidada, devia ter ido mais devagar e tal, né? Aí eu vi assim, puxa, né? Cada uma dessas coisinhas eu tinha comprado, eu tinha ganho e tal, né? Em 1 minuto, 3 prateleiras se esmigalharam, né? De coisas assim, ficou um sanduíche de caquinhos, né? Eu acho que isso é tentar
Porque uma vez uma comadre minha veio me visitar e ela disse assim, comadre, quando tu morrer, tu vai ficar grudada aqui. Tu não vai conseguir se desprender de tanto tareco que tu tem na tua casa. Ela falou brincando aquilo para mim, mas ela nem sabe, já deve fazer uns 10 anos, eu nunca mais me esqueci da frase dela. Porque realmente, em graus diferentes, nós somos apegados. Né? Aquela roupa que a gente bota no saco para dar e tira do saco de volta, e bota no saco para dar e tira do saco de volta. Né? São pequenas coisas, porque eu não vim aqui para falar de grandes coisas, eu vim para falar do nosso dia a dia, e o nosso dia a dia é feito de pequenas coisas. Da paciência que a gente tem que ter com o funcionário, às vezes, que está ali, né? Tudo é prova? Não, não é que tudo é prova. Mas como é que a gente vai se testar na paciência, na tolerância, na fraternidade, na solidariedade? Só com gente parecida de jeito com a gente? Não, né? Então, por que a gente tem próximo da gente as pessoas que exigem de nós paciência, tolerância, calma, resignação? É para isso, né? Então, são benditas oportunidades que a gente tem, que a gente não enxerga como bendita, a gente usa o contrário disso aí, para se testar. Né? Para se testar. Então, eu gosto muito desse livrinho, né? Eu não consegui comprar para vocês porque não tem mais, né? Então, assim, essa questão do amor, né? Que se a gente cultivar o amor, né? Mas deve ser uma coisa muito linda, né? Mas como é que se faz isso, né? Então, esse livrinho dá uma definição, se é que é possível, em poucas linhas, né? Mas é só para ajudar a gente mesmo. Diz assim, amor é a expansão da consciência divina. É a expansão da consciência divina, da consciência que a gente tem de que é filho de Deus, de que Ele nunca nos abandona, de que Ele é justo, de que Ele é suprema inteligência. Então, é a expansão da consciência divina, que a tudo criou. Né? A gente já sabe disso, então nós também somos criaturas muito especiais dele, né? Porque nós pensamos, a gente tem a chance, a gente foi criado para evoluir, para se melhorar. Né? Mas isso a gente escolhe quando quer fazer. Né? Quando a gente demora muito a escolher, vem uma das provas, né? Mas de novo comigo? Mas será que tem que ser de novo comigo? Nem pergunta será. Tem que ser, porque senão não tinha vindo. Né? Mantém, ampara e permite. É a força gravitacional de Deus, na qual tudo e todos gravitam. Todos nós estamos nessa força gravitacional. Quanto mais o espírito se coloca sob o amparo das leis de Deus, mais nos aproximamos do amor dele. Toda lei está implícita nos 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, para a gente pensar, né, assim, que tipo de amor a gente tem, não pelo marido, pelos filhos, né? Porque de uma maneira ou de outra a gente ama, né? Com o ser ali no meio, se tu fizer isso, mas a gente vem se melhorando, né? Mas com as outras pessoas, né? Aquele nosso colega de trabalho mais difícil, né? Aquele nosso irmão mais problemático, né? Com todas as dificuldades que aparecem para a gente no dia a dia. A perseverança, né? Assim, quanto a gente tem de insistir em coisas que a gente acredita e que são boas, né? Quanto que tem dentro da gente? Porque a intuição, ela sempre nos diz aquilo que é o mais certo de fazer. Mas como é difícil fazer, né? Então, muitas vezes, a gente, no fundo, a gente sabe como tem que fazer, o que tem que fazer. Mas a gente não tem a força suficiente para perseverar, para insistir naquilo. Né? Eu vejo muito isso na questão, assim, às vezes, de nós para nós mesmos. Né? Mas
Tipo assim, eu tenho esse defeito, né, que é me magoar muito fácil com as pessoas. Que coisa incontrolável, né? Quanto mais eu não quero pensar, mais eu penso. Então, essa é uma das coisas que provavelmente eu vim para me melhorar, né? Assim como vaidade em excesso, assim como raiva, assim como maledicência. Porque a gente tem por hábito falar, né? Às vezes eu já ouvi essa expressão, a pessoa fala porque tem boca, né? Então a gente ouve, troca ideias. A gente fala muito, por exemplo, assim, tal pessoa está doente, né? Não é que é proibido a gente falar. Mas se a gente conseguisse, quando falar, pensar nessa pessoa e dizer assim, que ela esteja sendo assistida dentro do merecimento e da necessidade dela. É uma prece, né? É uma prece. Mas a gente normalmente comenta, né? E fica por isso mesmo. Então, são desafios que a gente tem de ter pessoas doentes próximas a nós, às vezes doenças que não vão ter volta, que a gente sabe que a pessoa daqui a um tempo vai partir. Mas será que cada vez que eu penso nela, que eu falo sobre ela, eu emito essas coisas boas para ela, eu me ligo na espiritualidade e digo, olha, nossa, que ela seja atendida dentro daquilo que ela merece, daquilo que ela precisa, né? São pequenos atos de caridade que nós podemos fazer sozinhos, sem alardear, sem falar em público, e que a gente pode fazer só pelo pensamento e pelo sentimento. Nós estamos impedidos de fazer isso? De pensar e sentir? Não, né? Só depende de nós. Só depende de nós. A resignação, né? Bom, aí a gente está enfrentando um desafio, uma coisa difícil. Bom, a gente tem que se fazer duas perguntas, né? Eu estou fazendo tudo aquilo que é possível para resolver esse problema? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que é possível? Eu estou descontente no meu trabalho, estou cansada, acordo chateada de ter que ir trabalhar. Será que eu vou ter que passar todos os anos da minha vida que ainda faltam para poder parar de trabalhar, levantando com este sentimento, indo trabalhar com este sentimento? Será que eu estou fazendo todo o possível? Ou essa é uma realidade que eu não posso mudar? Bom, se é uma realidade que eu não posso mudar, eu tenho que procurar me resignar com isso. Eu vou jogar fora esse trabalho? Não posso. Não posso. Então, eu tenho que ir me resignando, que é uma espécie de aceitação, mas não sem antes ter feito tudo aquilo que eu posso. Isso é muito difícil, né? Olha, eu conheço uma amiga. Não é tão próxima, mas é uma amiga. Ela era advogada, né? Advogado também trabalha com coisas muito complicadas, muito difíceis. Aí ela deixou tudo assim, né? Claro, não de uma hora para outra, mas ela deve ter se organizado, enfim, né? Isso não vem ao caso. E trabalha com costura. Cada vez que eu passo na casa dela, que eu vejo a salinha de costura, que a sala de costura dela é bem na frente da casa, assim, né? Para ver como ela assumiu isso mesmo, né? Eu digo assim, mas como eu queria ser ela? Como eu queria ter a coragem que ela teve, né? Porque imagina, né? Largou a advocacia e agora vai costurar. Enlouqueceu, né? Enlouqueceu. Não, gente, a pessoa pensou, não estava feliz fazendo aquilo que ela fazia, provavelmente, e resolveu dar outro rumo para a sua vida. E isso é perseverança, né? Isso é, bom, eu estou tentando fazer tudo aquilo que é possível para resolver esse problema. Não consigo, não está ao meu alcance, bom, então eu vou entrego nas mãos de Deus. Né? Não, a gente não faz, não entrega na mão de Deus e fica se lamuriando. Né? Então, eu digo isso porque eu faço isso. Não tem nada que eu não faça aqui. Né? De defeitos, de dificuldades, de enfrentamentos. Então, a resignação nada mais é do que a gente fazer tudo que está ao nosso alcance, e se aquilo não for atendido, é porque não está no nosso merecimento,
é porque não é para ser, depois da gente ter feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Não adianta a pessoa ter dor de dente e dizer, não, mas eu não vou no dentista porque eu tenho medo. Não dá. Não, tu não fez tudo o que tu podia. Né? Tu já experimentou ir no dentista, não deu certo aqui, tu já experimentou fazer outra coisa. Então, a gente tem que esgotar as possibilidades. E isso é tratar os desafios de frente. Bom, aí fala sobre a paciência, né? A paciência é muito fácil da gente exercer. Mas eu já te disse 5 vezes, né? E acha que 5 vezes é assim, um abuso total, né? Paciência. Virtude que consiste em saber esperar e suportar. Com tranquilidade, mais difícil, né? Esperar, suportar. E com tranquilidade também é quase querer muito do vivente, né? Com perseverança e resignação, foram as outras coisas que a gente falou antes, sem queixas ou reclamações. Não, quem escreveu isso, por favor, né? Esperar, suportar com tranquilidade, perseverança e resignação, sem queixas ou reclamações, o desfecho de uma situação. A gente faz isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer assim. Eu estou dizendo que a gente que abraça a doutrina espírita, que acredita, que se sente bem, que se beneficia, tem obrigação de tentar. Tem obrigação de tentar. Tantas vezes quantas forem necessárias. Os resultados, uma situação, ou os resultados de uma ação, ou um incômodo, ou um infortúnio, ou dores e sofrimentos. Imagina a pessoa aquela que tem um problema sério lá de, sei lá eu, enxaqueca. Né, Carla? E ter a dor e ficar quieta. Para o biondo não fala nada. Mas, de novo, você queixando de enxaqueca, mas vai no médico. Eu tenho dor na coluna, né? E aí eu peço para o meu marido que usar. Mas tu, que é campeã da dor, vai lá na caixa dos remédios e pega alguma coisa, né? Realmente, eu que sei quanta dor eu estou sentindo, tem que ir lá e olhar que tipo de remédio eu tenho que tomar. Se é o mais fraco, o mais forte, né? Mas aqui está dizendo que não é para se lamentar, então... A paciência é uma virtude das pessoas sábias. Que lindo, né? A virtude das pessoas que usam a cabeça, que não se desgastam à toa. Né? Compreensivas e conscientes. Pois sabem tratar com qualquer assunto ou questão sem tomar atitudes intempestivas. Não é como aquela pessoa lá que trabalha comigo, se a geladeira não abre de primeira, ela já sapateia. Quer dizer, quanto ela se judia, né? Então, às vezes eu penso assim, mas se ela assistisse umas palestras, quem sabe, né? Eu já convidei várias vezes, né? Não quer, não quer. Cada um tem a sua livre escolha. Eu acho que ela seria beneficiada, e nós também, né? Porque seria mais tranquilo a convivência, né? Seria bem mais tranquila. Mas ela tem a sua escolha, ela não quer, ela acha que ir em outros lugares, procurar outras coisas, tudo certo, não tem problema. Tolerância, né? Vê que não é tudo a mesma coisa, mais ou menos. Eu acho que é chances, né? Tu não consegue ser isso, então vamos te dar isso. Mas... Tolerância, né? Então, o que é a tolerância? A gente teve um domingo bom em casa, né? Foi tranquilo, tinha um dia bonito de sol. Aí, às vezes, de noite, a gente faz um escândalo porque a casa está bagunçada. E porque a gente sabe que a bagunça quem vai ter que arrumar é a gente. Então, às vezes, a gente coloca a perder um bom dia de domingo, ou que a gente tenha ficado sozinha, vendo um filme, não sei, mas que o dia tenha sido em harmonia. E aí, às vezes, a gente pega uma coisa, né, e começa a dar o show. Então, não estou dizendo que a gente tem que ter uma tolerância ilimitada, nem é isso que fala aqui, né?
Por exemplo, uma pessoa me trata mal, eu vou dar sempre, eu vou tolerar que ela me trate sempre mal? Não. Eu posso dizer assim, olha, fulana, eu não estou entendendo porque isso, tu poderia me explicar? Né? Eu trabalho na saúde, né? E vocês sabem que a saúde é um lugar assim, onde as pessoas se queixam muito, muito, muito. Claro, elas vão doentes, elas estão esperando, elas não são chamadas, porque a fila é enorme e tal. E a gente tem orientação de não responder a ninguém. Né? Ela está xingando, chamando a gente de santa, querida e tal, e a gente não pode dizer nada. Mas, há um tempo atrás, eu me dei conta que se eu podia dizer... Mas eu pedi para a minha coordenadora, né? Mas eu posso dizer assim para a pessoa, dar uma volta até o corredor, tomar um copo de água? Sim, isso tu pode dizer. Bom, então tá, então, olha, né, a senhora está bem nervosa, né? Eu entendo, afinal, né? Quem sabe a senhora vai dar uma volta, toma uma água, né? Porque agora eu não estou conseguindo lhe ajudar. Né? A senhora está muito, muito nervosa. Não estou dizendo, não estou lhe julgando, né? Mas quem sabe vai dar uma volta, toma uma água, depois a senhora volta para a gente conversar. Então, não precisa brigar. Né? Porque se eu disser qualquer coisa para ela, primeiro, eu não vou me sentir bem. Segundo, eu vou sofrer algum tipo, né, de represália. Então, a gente tem que pensar nas coisas. Mas, primeiro, é porque eu tenho que me colocar um pouco no lugar dessa pessoa. Né? E aí eu coloquei sobre solidariedade, né, e fraternidade, meio junto, assim. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa e imaginar assim, poxa, eu consulto pelo meu plano de saúde. É um privilégio. Né? A pessoa não, ela está dependendo disso aqui. Então, talvez se eu estivesse, muito provavelmente se eu estivesse no lugar dela, eu também estaria nervosa, ansiosa, e se não fosse comigo, que fosse com um filho meu. E o tempo passando, e aí não vem aquele exame que eu preciso para esclarecer o diagnóstico, será que eu não me alteraria? Né? Então, eu não posso brigar com ela, porque, primeiro, porque não é um ato de caridade, e segundo, porque se eu tenho um pouco mais de esclarecimento, se eu tiver, eu tenho mais obrigação do que ela de me controlar. Pode parecer uma coisa muito difícil, mas uma das coisas para a gente encarar os nossos desafios. É solução? Vai resolver? Vai acalmar. Talvez da outra vez a pessoa venha, né? Às vezes a pessoa chega e diz, olha, não é aqui que eu posso lhe ajudar, lhe encaminharam para o lugar errado. E aí espera para ouvir. Porque eu não sou bolinha, porque vocês me mandam para lá e para cá. Eu disse, realmente, né, é uma pena, mas se a senhora se acalmar, eu posso lhe explicar, a gente pode tentar resolver alguma coisa por aqui, eu vou ligar para minha colega, para ele atender e tal. Encontrar uma forma de amenizar aquele sofrimento que a pessoa está tendo. Isso é ser fraterno. Né? Também é uma forma da gente enfrentar um pouco melhor os nossos desafios. Eu não disse que é fácil, e eu não disse que a gente consegue fazer tudo, e nem uma vez redondinho assim, que não falte nada. Não. Mas é justamente esse o nosso aprendizado. É diário. É levantar e pedir força para aquele dia, e se a gente sabe que tem coisas difíceis pela frente, ser cristão e acreditar que Deus não vai colocar nada maior do que a gente possa suportar nas nossas mãos, e nenhum problema que a gente não tenha condição de resolver. Né? Como eu trabalho com dependência química, vocês imaginem que, assim, dependência química é igual recaída. Né? Então, às vezes, a gente trabalha meses com uma pessoa, ela vem bem, chega lá, recair. Às vezes tu diz assim, meu Deus. E agora, né? Eu penso assim, bom, aqui eu não estou sozinha, né? Porque sempre antes de trabalhar é muito importante, ou qualquer outra atividade que a gente vai fazer, que a gente faça uma prece e diga assim, olha, eu estou ligada na equipe do Centro Espírita Libertação, por favor, me assessorem nessa tarde difícil que parece ser.
Olha, gente, parece assim, né? Não preciso, vocês acreditam, né? A coisa, sabe, quando tu entra com esse espírito, com esse clima, as coisas vão, não é se resolvendo. Tu diz assim, olha, outro dia apareceu uma mãe lá e disse assim, eu queria internar meu filho. Eu disse, sim, a gente pode providenciar, né? Só tem um problema. Faz 6 meses que eu não vejo ele. E eu disse, fica um pouco mais difícil. Se a senhora conseguir descobrir onde é que ele está e trouxer ele até aqui, a gente encaminha para o médico e tal. E aí, coitada dessa mãe. A palavra não é melhor, coitada. Pobre dessa mãe. Ela queria muito internar ele. Mas a última notícia que ela tinha tido é que ele estava numa lavagem em Bento. Há 6 meses atrás. Isso era junho, julho, ela tinha tido notícias dele no Natal. Então, o que tu vai fazer? Tu tem alguma solução para ela? Não, não tem. Olha, tenta ver alguém que conheça ele, que talvez saiba dar alguma notícia. Aqui a gente pode fazer isso, isso e isso, se a senhora conseguir trazer ele aqui, ou se pelo menos a senhora souber onde ele estiver. Que daí a gente pode pedir para o judiciário expedir uma ordem judicial, né? Mas, infelizmente, hoje eu não posso fazer nada para lhe ajudar, a não ser ouvir. Pois a mulher chorou, levantou e foi embora como veio. Na mesma. É difícil, né, gente? É difícil. E tantos outros trabalhos, né? Tantos outros trabalhos. Eu quero dizer assim que faz parte da dependência recaída. Não, porque, de novo, olha, estava 8 meses bem e recaiu. Pois é, isso aí faz parte. Não, mas agora a gente não quer mais ele em casa, agora já botei as roupas dele para fora, agora... Não. Olha, é uma doença, e a doença é assim, a pessoa usa remédio, quando melhora um pouquinho para o remédio, diminui o remédio, usa uma vez, aí acha que pode usar a segunda, daí quando vê foi. Como é que é o boi com as cordas? Então, sabe, se a gente não tiver uma coisa para se pegar, para se segurar, não tem como ficar ali. Né? E assim como em outros trabalhos que vocês devem estar pensando, lembrando dos de vocês. Então, tem que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mas também ter a noção de que a gente tem um limite. A gente atende muito adolescente, né? Então, eles vêm com ordem judicial porque eles são pegos com droga. Aí eles sentam, né? Normalmente junto com o pai, porque é menor. Não vou parar. Não, eu li lá na internet que é verdinho, é da natureza, é ecológico. Eu disse, olha, a gente está aqui para te ajudar, né? Aí o pai, assim, com aquela cara, tipo assim, estou sabendo agora disso, né? Quando chegou a ordem judicial em casa. E eles não se rendem. Não vou parar. Mas tu está usando? Sim, 8 por dia. 8 por dia é quase nada, né? Eu digo assim, quase nada. Né? E ele vem às 10 sessões que o juiz mandou, e na 10ª sessão ele continua dizendo, não vou parar. Eu uso porque eu gosto, eu me controlo, eu paro quando eu quero. Olha, nós estamos aqui. Se tu quiser voltar, primeira sessão a gente diz assim, não vamos perder tempo, né? Tu tem que vir aqui 10 sessões, hoje já está valendo a primeira, já para animar, né, o rapaz. Já está valendo a primeira, tu vai ter que vir 10. Tu tem que vir 10, não tem negociação, é ordem do juiz. Tu não vem uma, eu tenho que telefonar para o juiz, ou ele me manda um e-mail, eu tenho que responder. Não, tudo bem, eu venho, mas eu não vou parar. Não vou parar. Então tá, né? O que a gente vai fazer? Vai obrigar? Não vai obrigar. Olha, que pena, tu está perdendo o teu tempo, e tu está fazendo eu perder o meu tempo também, porque tem mais gente esperando, né? Quem sabe isso aqui não é uma forma de tu dar uma virada na tua vida. Bom, enfim, conversa é o que não falta. Né? Bom, caridade, né? Caridade eu não li ainda. É só para ajudar isso aqui, viu, gente? Não é que a gente consiga fazer exatamente isso. Né? Caridade. Vou
ler só o resumo. A caridade é o amor aplicado a todos. A todos. Não assim, eu sou boa com ele, eu vou atender esse bem porque ele é bem bonzinho comigo. E aquele que não é, não só para os da mesma comunidade, como querem alguns cristãos exclusivistas. Não, nós atendemos bem aqui os nossos. Assim, né? O lema, não é time de futebol, né? O lema do Espiritismo a esse respeito é: fora da caridade, não tem salvação. Conforme o dicionário Aurélio, no vocabulário cristão, o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outro e procura identificar-se com o amor de Deus. É uma das virtudes da teologia. Então, assim, né? Não só para os da mesma comunidade. Né? Então, a gente vê assim, essa coisa da migração que está tendo, né? E eu ouço muito na Secretaria de Saúde assim: sim, mas agora não tem cirurgia para a gente, só tem para os outros ali. Os outros ali são também meus irmãos, que pode ter sido um meu pai, numa encarnação, outro meu irmão, na outra encarnação. Ah, mas seria muito azar, né? Não, não seria. Não, a lei de ação e reação é assim que funciona, né? Então, sempre que a gente é testado por alguém, vamos pensar se essa pessoa aí não está, à toa, ela não está aí na nossa frente, né? E quem será, quem poderá ter sido essa pessoa, né, que me incomoda tanto na outra vida? Né? Porque se a gente é abençoado com pessoas num clima de muito amor e harmonia, como um presente para a nossa vida, né? Se não para toda a vida, por um pedaço da vida, mas também a gente é testado com pessoas que exigem da gente que a gente trabalhe o orgulho, o egoísmo, a paciência, a tolerância, a caridade, a perseverança, o perdão, enfim. Outra coisa é o perdão, né, gente? O perdão, eu acho assim que talvez seja também uma das coisas mais difíceis, né? Porque eu já vivi situações na minha vida que, de fato, eu acho que eu consegui perdoar, porque eu passo pela pessoa, a pessoa me abraça e tal, eu não sinto nada, eu digo, mas que bom, né? Acho que eu consegui perdoar. Mas tem outras pessoas, né, que a gente passa assim, e como diz o outro, levanta os pelos aqui assim, né? Quer dizer, bom, aquela que já resolveu, né? Mas essa outra ainda está ali pendurada, né? No muralzinho lá das coisas a fazer. E é fácil? Não, acho que é uma das coisas mais difíceis, porque a gente até tem o entendimento do quanto é importante perdoar, de que deve se perdoar, não da boca para fora, mas de sentimento. Mas e quem é que manda no sentimento da gente? Eu não quero sentir isso por aquela pessoa. Quanto mais eu digo que eu não quero sentir, mais eu sinto. Mas eu não quero ficar me lembrando dela. E às vezes, quando tu te imagina, tu está brigando com aquela pessoa mentalmente, né? Imaginando o que ela vai dizer e já respondendo, imaginando o que ela vai retrucar e já respondendo. Né? Então, são coisas que a gente precisa tentar controlar. Né? Tentar evitar. Assim, algumas coisas a gente consegue com mais facilidade, outras não, outras demoram mais. Conforme o que a gente se sentiu lesado, né? E quantos que a gente está esperando que nos perdoe também, né? E aí as pessoas assim, não adianta, eu já fui lá, já pedi perdão, e a pessoa não quer saber. Tudo certo, a pessoa não quer saber, tu já foi, tu fez tua parte, honestamente tu fez tua parte, então tudo certo. Agora é com ela, tu vai prestar contas daquilo que tu fez ou deixou de fazer. E ela vai prestar contas da mesma forma. Né? Vamos ver o que diz o perdão aqui. Eu anotei. Aqui. Perdão. Deve-se perdoar não por fórmulas verbais e de convivência ou moda. Isso eu nunca tinha ouvido, né? Ah, não, eu perdoo, né? É moda. Mas com o ensejo sincero, quer dizer, não está dizendo que tem que ser
é com o desejo sincero. Eu posso não conseguir, mas eu tenho o desejo sincero de. Né? Renovação de valores diante da ofensa. Não, a pessoa me ofendeu, me senti ofendida. Sei lá, pode ser que a pessoa não estava num dia bom, ou pode ser que ela nem ache que me ofendeu com o que ela disse. Né? É uma questão, às vezes, da gente também se colocar no lugar do outro. Né? Por incrível que pareça, às vezes a gente faz coisas sem o desejo de magoar. Mas a pessoa se magoa. Né? Às vezes, amizades se terminam por mal-entendidos. Né? E isso é muito importante, que a gente também não tome partidos assim. Né? As pessoas brigaram, as pessoas discutiram, não se dão, as pessoas não se dão. Né? Eu não tenho que tomar partido disso. Eu posso, se vier a calhar, até dizer uma frase assim, olha, né, a pessoa, tu já pensou em conversar de novo, né, quem sabe uma outra conversa, né, faz uma prece antes pedindo ajuda, mas não tomar partido, né, gente? Nem a gente não é nem juiz nem nada, nem que fosse, né, para julgar o sentimento da pessoa naquela hora. Né? A gente se magoa com tão pouco. O outro também. O outro também pode se magoar com pouco. Perdoar não é só esquecer as ofensas, mas também recuperar o ofensor. Com essa vocês não contavam, né? Recuperar quem nos ofendeu, quer dizer, passar uma borracha naquilo, assim, e tentar uma aproximação, recuperar aquilo. Não deixar assim, né? Mas normalmente é o que acontece. Porque a pessoa que foi procurar para se desculpar, se não foi desculpar, não, eu já fiz a minha parte. Agora, ela que venha. E ela não vem. Entende? Então, a gente tem que fazer sempre a nossa parte. E deixar para o outro a parte que é do outro. Porque nós só vamos prestar contas da nossa parte. Então, é uma coisa a menos para a gente também, né? Mas também recuperar o ofensor, ajudando-o a livrar-se da sua ignorância. Então, já está dizendo que, por exemplo, a pessoa que não consegue perdoar, ela está ignorando, no mínimo, as leis divinas. Né? Para que levar isso para outra vida? Né? Tenta resolver aqui. Não é que vai resolver tudo no primeiro dia, na primeira saída com a pessoa, na primeira conversa. Mas tenta, faz um movimento. Às vezes a pessoa só está esperando isso. E se não der, não deu. E suas próprias mágoas e desenganos que o levam a ofender. Quer dizer, então, ajudar também a pessoa para que ela se livre disso, né? Porque, às vezes, né, eu nunca me esqueço, uma vez a minha irmã me contou que elas tinham ido viajar em algumas amigas, e a minha irmã disse assim, eu durmo contigo, fulana, né? E a outra que estava junto começou a chorar desesperada. Aí a minha irmã disse, mas o que houve? Tu te machucou com alguma coisa assim? Não, tu não quer dormir comigo no mesmo quarto, tu preferiu dormir com a outra. E eu disse, mas não é possível que uma mulher desse tamanho aí esteja chorando, 40 anos, está chorando por causa disso. Aí ela contou que quando ela era pequena, o pai era alemão, e precisou fazer viagens para a Alemanha, negócios, e a mãe deixava ela com a avó, e ia junto com o marido. E ela ficou muito pequenininha, sozinha com a avó. Então, ela tinha uma coisa de abandono muito grande. Ela não podia se ver numa situação assim, que ela já... Um trauma antes da infância, né? Porque era bebê. Mas aquilo ficou gravado. Uma outra amiga que trabalhou comigo, ela tinha um problema sério com a mãe. Ela disse, não sei, não consigo me aproximar, é difícil a conversa com ela é super carinhosa comigo, eu não consigo receber. Ela foi se tratar, né? Foi fazer uma terapia. Nessa terapia, ela descobriu que o pai era uma pessoa com problema de alcoolismo e tinha sífilis. E a mãe, como pegou sífilis, teve que desmamá-la e entregar para uma tia por um tempo, para não contaminá-la. Imagina, amamentar com sífilis. Né? Isso nos idos de, sei lá eu quantos anos, ela deve ter a minha idade, mais de 50 anos atrás. Então, ela entendeu
que o que ela tinha pela mãe era uma sensação de que a mãe tinha abandonado ela, mas a mãe tinha feito por amor. Então, quando a gente entende, ajuda muito, muito a resolver as situações. Não de todo, não quer dizer que não vai ficar uma marca lá dentro, provavelmente vai ficar, né? Mas não naquela intensidade. E se não for naquela intensidade, já ajuda muito. Porque nós não estamos falando aqui de fazer tudo nessa vida, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Né? Se a gente conseguir fazer uma coisa e se propor a fazer algumas, que são aquelas que nós temos como compromisso, eu acho que a gente já vai se sentir bem melhor e já vai com a nossa bagagem, aquela do lado ruim, mais leve. Talvez não mude muito a do lado bom, mas a do lado ruim vai ficar mais leve. Bom, eu já falei, né, sobre colocar Deus acima de tudo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa praticar mais, né, de saber assim que, por pior que seja aquele momento de dor, que eu imagino que seja, né, Carlos, aquilo que vocês recentemente estão vivenciando, se tu pensa que Deus está contigo, através dos protetores, através dos mentores, através do anjo da guarda, a gente não se sente só. Quando a gente faz a prece, se entrega àquela prece e sabe que tem alguém ali, que cada casa tem um protetor, é outra coisa, mas a gente precisa exercitar a confiança, a fé de que isso existe, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma prece, no momento de muita dor, porque a hora que a gente tem mais dor é a hora que a gente mais consegue fazer prece, né? E eu me lembro que, nitidamente, eu senti alguém me beijando a face, né? E eu pensei assim, meu Deus, né? Eu não estou louca. Eu estava acordada, sentada na cama, né? Eu disse, gente, olha como está na gente, né? Fazer por onde? Então, quando a gente faz a prece, né, não precisa ser uma coisa comprida, sem fim. Não, agora tem que ler mais 5 dessas, mais 2 daquela. Não precisa, né? Antes de dormir, né, assim, agradecer pelo dia que a gente teve, né, por ter passado mais um dia, né? O meu pai fez 81 anos agora, dia 22. E aí ele disse assim, eu estou muito contente de estar aqui mais um ano, porque há um ano atrás ele estava doente, né? Eu estou muito contente de estar aqui mais um ano. E o presente maior que eu tenho é poder estar aqui para poder receber o abraço de vocês. E eu vi que aqui... E aí começou a chorar, evidentemente. E aí eu vi que ele estava realmente sentindo aquilo, sabe? Sentindo aquilo, né? Então, com 80 anos, a pessoa já tem uma certa sabedoria, né? Ela já vivenciou, ela já teve medo de morrer, e ela está aí de novo, mais um ano, e realmente, quando chega nessa idade, a gente fica mais um ano, graças a Deus, é uma bênção, mais um ano, né? Porque tem gente que perdeu os pais muito pequenos, né? Eu não consigo imaginar o que é isso, né? Porque eu, graças a Deus, tenho meus pais, então eu não perdi nenhum deles ainda. Então, as pessoas dizem, Mônica, é uma coisa muito dura, vai te preparando. Não, eu não vou me preparando. Eu tenho que aproveitar eles sabendo que eles não são eternos. E que a lei natural da vida é essa, né? Bom, eu já falei, né, de que a gente comenta sobre pessoas doentes ou que aconteceu alguma desgraça, alguma coisa. Então, que a gente lembre de, nesse comentário... enviar energias boas para essas pessoas. As pessoas que já partiram, as pessoas que permanecem na dor, as pessoas que estão sendo vítimas de tragédias. Imaginem que nesse exato momento, quanta gente não está sofrendo num sequestro, numa guerra, num acidente. Olha, a gente ouve as notícias e parece que é uma coisa muito longe, né? Mas não é. Não é muito longe. Então, quando a gente vê, mesmo numa notícia, eu não conheço ninguém ali da TV, mas pede que as equipes estejam lá, sabe? Não custa nada para a gente. E a nossa prece se junta às equipes espirituais e é levada lá. A gente sabe disso, a gente sabe que tem até banco de prece, né? Que se a pessoa não está precisando, fica guardada lá como se fosse banco de sangue, né? Então,
não é parar, não, agora eu tenho que parar para fazer a prece por aquele acidente. Não, é só um pensamento, é só um pensamento. Envia aquilo. Quer dizer, eu imagino que eu não tenha falado de nada difícil para a gente fazer aqui. Mas se vocês pensarem quantas oportunidades nós temos num dia só, são muitas, hein? Para exercitar isso tudo. Exercitar. Quando a gente pensa numa pessoa que está sofrendo, né, e que provavelmente ela já tenha feito tudo para não estar sofrendo, vamos pensar que é a parte dela, né? Que cada um, como a gente diz, né, tem o seu fardo para carregar. A sua mala de garupa, uma vez eu ouvi, né? Porque a gente não olha para da gente, olha para da frente, né? Da frente sempre é menor que a nossa, né? Mas a gente não está enxergando a nossa, né? Pode ser que a nossa seja muito menor que aquela da frente, né? Por isso que é mala de garupa, né? Então, talvez a nossa... Sabe aquele lá que queria trocar a cruz, né? Quando ele foi lá, negociou a cruz pegou uma igual a que ele tinha, né? Então, são realmente desafios que a gente tem no dia a dia, no trabalho, em casa, nos grupos que a gente faz parte, mesmo na sociedade espírita, né? Mesmo na sociedade espírita, tem pensamentos diferentes, né? Tem pessoas que a gente olha e diz assim, não, mas essa pessoa não está aqui de coração. Bom, se ela está aqui, deixa que ela aprenda, é o lugar certo para ela estar, né? Provavelmente precisa mais do que qualquer outro. E se eu penso isso, eu também não preciso pouco. Olha, gente, é mais ou menos isso, né? Então, assim, o que eu falei, né? Que os pontos que me parecem, assim, não que os outros não sejam importantes, mas que a questão do amor, né? De como é que a gente vivencia o amor, não só aquele amor, assim, no círculo, né? Que fora dali, mas não é nada meu. A resignação, quer dizer, fazer tudo aquilo que está ao alcance da gente, se a gente não conseguir alcançar, aceitar que não é hora, né? Mas depois de ter feito tudo, aquele exame de consciência bem sério, e ver que a gente, de repente, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer. A tolerância, o perdão, a paciência. Eu acho que são coisas que realmente a gente ainda tem muita dificuldade, porque a gente sempre espera assim, mas eu perdoei, mas o outro perdoou? Mas a gente só vai prestar contas da nossa parte. Se o outro não perdoou, se o outro... Ele que vai prestar contas. A gente se preocupa muito com o outro, às vezes, que é para não ver mesmo as dificuldades que a gente tem. Isso a psicologia explica, né? O desprendimento, eu tenho uma amiga que diz assim, aquela comadre lá que diz que eu vou ficar grudada na minha casa. Que um dia ela disse assim, eu vou à praia em junho. Eu disse, mas que coisa doida é praia em junho? É tua filha? Não, minha filha não vai, vou só eu e... Eu disse, mas Ana, como assim? Mônica, eu estou tentando praticar o desapego. Primeiro dos bichos da casa. Bom, das coisas, depois dos bichos e agora das pessoas. Nessa ordem. Né? E eu também fiquei pensando, ela nem deve imaginar que eu me lembro disso, né? Mas é das coisas, dos bichos e das pessoas. Né? Eu acho assim que dá o valor que as coisas têm, sem dúvida, né? Porque a gente não está aqui para desperdiçar nada, nem material e nem espiritual, muito menos espiritual, mas não se apegar, que seja uma escravidão aquilo para a gente e para o outro. Meu pai tinha um amigo que não saía quando chovia para não molhar o carro, né? Então, o meu pai dizia, mas Cristo, ele não entende que o carro está a serviço dele. Ele é que comanda o carro, não o carro comandava, né? Ele não saía de carro, então o carro ficou lá novinho, intacto, e ele morreu. Quer dizer, as coisas não é desperdiçar, não é não cuidar, não é isso. Mas é entender que aquilo está ao nosso serviço, e não a gente ser escravo daquilo, né? E principalmente em relação às coisas materiais, às vezes a gente faz isso, né? A fraternidade, que eu acho que é isso, né? De se colocar um pouco no lugar do outro e ver se eu não faria a mesma coisa. Então, se eu faria a mesma coisa, ter mais paciência, porque eu estou
não estou do lado de lá, estou do lado de cá neste momento, então tentar ter o mínimo de sentimento fraterno em relação aos outros, principalmente aqueles que não estão à toa passando ali pela nossa vida. Ah, porque as pessoas nunca estão contentes. Ah, porque elas querem tudo. Elas querem a consulta, elas querem o exame, elas querem o tratamento. É muito? É muito? Não é isso que a gente quer? Né? A consulta, o exame, se precisar, a medicação, o tratamento, né? Então, a pessoa não está querendo muito. É uma questão da gente se colocar no lugar do outro, né? E, acima de tudo, saber que a gente não está aqui solto no mundo, né? Que Deus é tudo de bom, que nos criou, que não nos desampara, que a gente é filho dele, cada um de nós um pouquinho melhor, um pouquinho pior, aqueles que estão nos presídios também, todo mundo. Uma vez uma pessoa me disse, nunca pensei de rezar para quem está no presídio. Eu disse, olha, mas eles precisam, né? Uma vez eu atendi no fraterno uma moça, acho até que te contei, Marci, atendi no fraterno uma moça, ela estava no semiaberto, então ela podia trabalhar de dia e voltava para dormir na prisão de noite. Então ela tinha mentido lá no trabalho dela, o pessoal do presídio vai lá dar uma incerta para ver se a pessoa está trabalhando mesmo, né? E ela veio fazer um atendimento fraterno. Então eu disse assim, olha, a gente pode, né? Eu posso te dar um livro e não me dá nada, não posso, eles não podem saber que eu tive aqui, não, mas tu disse que ganhou de alguém, não, eles fazem investigação. Também, como ela veio, ela foi. Mas ora, aquele é um lugar que não dá nem para orar, ela dizia, não tem como orar. Então, eu disse, realmente, eu imagino que clima que deva ser que não dá para orar. Mas nós podemos orar por eles também. Né? Então, eu fiquei, né, assim como ela veio ali, fugida, com medo, ela queria ir embora logo, porque se pegassem ela, era fechado, regime fechado na hora, né? Então, assim, para ver que quanta dor tem no mundo, né? A gente tem as nossas também, ninguém vai menosprezar de ninguém, mas uns mais, outros menos, mas todos temos, né? Aquele que, né, quando a pessoa diz que perdeu um filho e foi procurar um sábio lá da aldeia para pedir que como é que ela podia melhorar daquela dor que não sarava nunca? E aí ele disse que ela fosse, acho que vocês conhecem essa história, na casa, pegasse 3 grãos de mostarda da casa de pessoas que não tinham perdido ninguém. Aí chegava, batia na porta, não, eu preciso de um grãozinho de mostarda, você já perderam alguém? Sim. Depois na casa de número 50, se deu conta que não tinha ninguém que não tinha perdido ninguém. Aí ela voltou lá para o mestre e disse, eu acho que eu entendi o que tu quis me dizer, né? Na verdade, não tem ninguém que não perdeu ninguém. Então, a minha dor é a dor do outro, é a dor do outro, né? Bom, gente, eu já passei do meu tempo. As coisas, né, que eu trouxe aqui são, a grande parte, mesmo eu tendo usado o dicionáriozinho aqui, é tudo tirado do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, né? Eu me propus a falar sobre desafios, né, que todos temos. E soluções, eu acho que elas são mais difíceis, mas eu acho que, assim, não quero desanimar ninguém, no sentido de falar que a gente sempre tem que tentar. Né? Eu acho assim, que a gente tem a doutrina espírita como um grande guia, né, um grande apoio, como disse o Carlos, se não fosse ela, o que seria da gente nas dificuldades mesmo, né? E mesmo na hora boa, né, gente? Mesmo na hora boa, né? Poder se dar conta de que como a gente é beneficiado, né, por ela. Graças a Deus a gente conseguiu estar aqui, consegue ir na medida do nosso possível, não importa, né? Eu sempre digo, bom, não consegue nunca na casa espírita? Não tem problema, faz evangelho no lar. A casa espírita vai na tua casa. Então, a gente não tem desculpa para prece, para oração, para o sentimento. Né? Então, a minha mensagem final é essa, né, de que a gente sempre deve tentar. Né, e não desanimar, porque a gente é falível mesmo, a gente está aqui para isso, mas para aproveitar com os erros, né, para tentar não repetir, né, ou amenizar os nossos problemas. Né, que daí a gente vai estar caminhando para
possíveis soluções, né, Carlos? Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prece de encerramento, pedindo por todos aqueles que nós gostaríamos de beneficiar e também aqueles que a equipe espiritual entender de levar as nossas preces, as nossas boas energias, as energias que nós criamos aqui nesse momento, com os nossos bons pensamentos, com o desejo de melhora, no objetivo de nos melhorarmos na paciência, na tolerância, na resignação, no perdão, na tolerância, na fraternidade, na solidariedade. Que os nossos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, creches, presídios, APAES, demais locais, irmãos vítimas de tragédias, atentados, catástrofes, guerras e qualquer outro motivo de dor e sofrimento, possam receber, através da visita das equipes amigas, um alívio para suas dores, um esclarecimento para suas dúvidas, perseverança para poder enfrentar todas essas dificuldades. Aos nossos familiares, próximos ou distantes, encarnados ou desencarnados, estejam todos acolhidos nas bênçãos divinas, atendidos na espiritualidade e aceitando o atendimento que lhes é oferecido. Nós agradecemos a oportunidade de podermos nos esclarecer um pouco mais através dessa doutrina que tanto nos conforma, nos conforta e orienta. Que possamos, não somente hoje, mas sempre, procurar colocar em prática, além da compreensão, esses ensinamentos de Deus e de Jesus, sendo mais amigos, sendo mais presentes, sendo mais fraternos, sendo mais compreensivos e mais perseverantes no bem. Ajuda não nos falta, que tenhamos muita força de vontade para, de fato, sermos um pouquinho do muito que Jesus nos exemplificou, agora e sempre, e que assim seja.